Fala, prevencionista, tudo bem? Prevencionista, hoje nós vamos falar sobre a influência dos fatores humanos na segurança do trabalho. Quando a gente fala de fator humano, nós estamos falando de quê? De tudo que interage com o ser humano no ambiente de trabalho. Nós estamos falando de máquinas, nós estamos falando de procedimentos, nós estamos falando de processo de trabalho, nós estamos falando de condições de trabalho, nós estamos falando da parte fisiológica das pessoas, nós estamos falando até da emoção das pessoas. Então, os fatores humanos são uma gama muito maior do que realmente parece. Aqui nesse vídeo a gente vai citar alguns elementos e como você trata com eles na segurança do trabalho aí na sua empresa. Investir no entendimento dos fatores humanos é investir num ambiente de trabalho mais seguro. Investir nos fatores humanos é configurar o ambiente de trabalho de tal forma que os comportamentos seguros se tornem uma coisa natural dentro da organização. Então a gente tem alguns elementos, por exemplo, o erro humano, né, que muita gente condena o erro humano, né, chama de lapso, falta de atenção, julgamento incorreto. Muitas vezes esses erros humanos estão ligados à ausência de treinamento, treinamento ineficaz. Na área de segurança, infelizmente, nós temos muito isso, né? Treinamento ineficaz, o treinamento que não leva em conta a realidade do ambiente de trabalho. Tudo isso colabora para o erro humano. O que pode colaborar para o erro humano também? Fadiga, exaustão, jornada de trabalho estendida. Então, sempre que você enxergar dentro do seu ambiente de trabalho algum caso onde você acredita ser erro humano, para um pouquinho, respira, tenta dar alguns passos atrás para você buscar ter uma visão mais ampla do que realmente aconteceu. Normalmente, aquilo que a gente chama de erro humano nas empresas é um erro do sistema de trabalho. Outro fator importante que a gente precisa observar quando a gente fala de fatores humanos é a percepção de risco. As pessoas têm percepção de riscos diferentes baseado por uma série de fatores. Sua criação, a própria família da pessoa, a cultura da pessoa, o nível de escolaridade da pessoa, as experiências anteriores da pessoa, tudo influencia na forma como ela percebe os riscos ou os fatores de risco ou os perigos à sua volta. Quando a gente pensa na percepção de risco na segurança do trabalho, tem muita coisa equivocada também. Isso é verdade. Hoje, muitas empresas tratam a questão de risco da mesma forma como tratavam os comportamentos inseguros há algum tempo atrás, né? Os atos inseguros há algum tempo atrás. Então, tudo hoje é percepção de risco. E, na verdade, como a gente já disse no início, muitas vezes o que a gente chama de falta de percepção de risco não é a falta de percepção de risco, mas é que o ambiente de trabalho às vezes força o trabalhador a tomar alguma ação que a gente julga inadequada. E a gente julga inadequada porque nós não estamos na operação junto com o trabalhador. Porque muitas vezes, se a gente estivesse na pele do trabalhador, com o conhecimento que o trabalhador tem, enfrentando os desafios organizacionais que ele enfrenta, enfrentando às vezes limitação de tempo, enfrentando às vezes ter que trabalhar com um material ruim, ter que trabalhar com uma ferramenta velha. Às vezes nós também faríamos uma gambiarra. Então, de novo, aqui, muita atenção no que você julga como falta de percepção de risco. Falta de percepção de risco virou sinônimo para tudo. E quando a gente usa uma coisa de forma alargada, assim, a gente tende a desvirtuar ela. Cumprimento dos procedimentos de segurança. Será que o trabalhador está cumprindo os procedimentos de segurança na sua empresa? Tem até uma pesquisa muito interessante que levou em conta mais de 400 trabalhadores operacionais da área de petróleo, que disse que as pessoas não seguem procedimento, que o procedimento é inadequado,
porque o procedimento não cabe bem na realidade do trabalho, porque o procedimento faz a atividade ficar mais difícil, porque o procedimento é extenso demais e por ser extenso demais as pessoas não conseguem ler ele todo, não conseguem entender ele todo, de forma que o procedimento se torna até desconhecido. Então, procedimento de segurança é importante? Sem dúvida nenhuma. Mas é importante que quando a gente vai criar os procedimentos de segurança, que a gente chame o trabalhador, que a gente convide o trabalhador para que o procedimento de segurança não seja criado unicamente pelo setor de segurança ou pela liderança. O procedimento de segurança deve ser criado, deve ser debatido, deve ser discutido com o trabalhador que fará uso dele. Fazendo isso, você aumenta absurdamente a adesão daquele procedimento de segurança. Quando o trabalhador olha para um procedimento de segurança e fala, fui eu que validei isso aqui, fui eu que criei isso aqui, esse procedimento também é meu. A chance dele cumprir esse procedimento de segurança aumenta absurdamente. Totalmente diferente do que a maioria das empresas fazem hoje, que é criar um procedimento de segurança no escritório e levar para o trabalhador e falar, toma aqui e segue, a partir de agora o seu procedimento é esse aqui. Então a gente pode melhorar bastante nos procedimentos de segurança também. Tem até um outro conceito também que está ligado aos fatores humanos, que é o famoso local rationality, que diz basicamente o seguinte: as pessoas fazem o que elas fazem, baseado na sua experiência, baseado no seu conhecimento, baseado nos seus objetivos, baseado na sua capacidade de atenção e concentração, baseado nas suas metas, baseado no foco de atenção do momento. O Local Rationality é uma teoria muito interessante que busca explicar por que as pessoas fazem o que elas fazem. E tudo isso tem muita ligação com os fatores humanos, tudo isso tem muita ligação com os comportamentos que nós teremos no ambiente de trabalho. Comunicação e colaboração também influenciam no fator humano. Como é que tem sido a comunicação de segurança aí na sua empresa prevencionista? A comunicação tem sido um monólogo de segurança ou tem sido um diálogo de segurança? Muitas empresas falam, poxa, nós temos comunicação de segurança sim, porque nós temos o DDS, porque nós enviamos e-mail. Calma, ok, legal fazer isso, mas em qual momento vocês também escutam os trabalhadores? Está cheio de procedimento de segurança, de norma de segurança, que é quase impossível de cumprir na operação. Está cheio de empresa que o SESMIT cria a norma de segurança, a liderança chancela a norma de segurança, mas o próprio supervisor da área obriga o trabalhador ou convence o trabalhador a não seguir o procedimento. Convence o trabalhador, obriga o trabalhador a pegar um atalho, a fazer de forma diferente do que está no procedimento. Então, o setor de segurança manter uma comunicação mais próxima com o trabalhador e uma comunicação de duas vias, ouvir e falar, faz muito sentido para a gente ter uma cultura de segurança mais madura, para a gente utilizar os fatores humanos a favor da segurança no trabalho. Falando em comunicação relacionada a fator humano, também vale a pena falar da questão do treinamento. Como é que tem sido o treinamento de segurança aí na sua empresa? Muitas vezes as empresas elas fazem o treinamento de segurança para cumprir requisito legal. Mas o treinamento de segurança, o treinamento bacana, eficiente, ele normalmente leva em conta outros cenários. Ele leva em conta a seguinte questão: no momento de criar o treinamento, a empresa, juntamente com quem vai ministrar, eles têm que definir o seguinte: o que a gente quer que as pessoas saibam a partir desse treinamento? O que a gente quer que as pessoas façam diferente, que as pessoas façam melhor? Como é que a gente quer que o trabalhador faça o trabalho a partir desse treinamento? Pensando nesses quesitos, a gente tem a chance de criar um treinamento muito mais prático, onde a gente vai cumprir o requisito legal, sem dúvida nenhuma, que é importante, mas a gente vai ter um treinamento mais realista.
a gente vai em treinamento que casa melhor com a realidade da empresa. E quando você tem um treinamento que casa melhor com as habilidades que o trabalhador precisa ter, normalmente esse treinamento passa a ser mais realista e passa a ser mais gostoso de estar. Quando você tem um treinamento que só foca na teoria, no cumprimento legal, normalmente é maçante, é cansativo, as pessoas dormem, bocejam. Então, prevencionista, sempre busque ampliar, tá, o leque do seu treinamento já desde o início. E durante o treinamento, invista em trabalhos práticos, resoluções de problema, apresentação de cases. Como é que eu faço nos meus treinamentos? Eu apresento o conteúdo, depois a gente para e aplica. Depois a gente volta e eu vou e apresento o conteúdo mais um pouco, ali 2 horas, 2 horas e meia, depois a gente para e faz de novo uma outra prática. Depois eu volto, depois a gente volta para o formato de sala, eu apresento mais 2 horas, 2 horas e meia, depois a gente para de novo e faz outra prática. Fazendo isso, ninguém dorme. O treinamento fica gostoso, todo mundo participa e a gente ajuda o trabalhador a descobrir como ele aplica aquela teoria na prática dele. E por fim, fadiga e carga de trabalho. Tem muita relação com os fatores humanos também. Longas jornadas de trabalho, período de descanso insuficiente, inadequado, jornada de trabalho mentalmente exigente. Tudo isso pode dificultar a tomada de decisão segura e pode favorecer ao surgimento de comportamentos que nós julgamos inadequados e também favorecer o surgimento de incidentes e acidentes no trabalho. Enfim, para concluir, ter uma visão mais holística do processo produtivo como um todo, tomar menos decisões baseadas na emoção, tomar mais decisões baseadas na razão, ouvir mais quem vai operar o sistema, ouvir mais quem vai usar a ferramenta, ouvir mais quem vai executar os trabalhos, estar mais perto da operação. Tudo isso ajuda muito na nossa estratégia de gerenciamento do risco. Para que a gente tenha uma estratégia de gerenciamento do risco que se adequa melhor aos desafios operacionais. O excesso de regras também é um problema. Ele acaba dificultando, às vezes, a prática segura. Em nome de ter que preencher muitos formulários, muitas vezes o trabalhador esquece de fazer a segurança na prática. E aquela regra que deveria ajudar, às vezes atrapalha. Aquela regra, muitas vezes, serve para condenar o trabalhador. Já estive em algumas empresas onde os trabalhadores me disseram o seguinte: na verdade, essas regras aí é só para ferrar a gente. Fala desse jeito para mim. Essas regras aí são só para ferrar a gente. Porque eles colocam lá um tanto de coisa que a gente não consegue cumprir e a gente ainda é punido por isso. A cultura de segurança deve ser justa. Ela precisa observar os desafios de ambas as partes. O desafio da empresa produzir com segurança, mas o desafio da prática diária do trabalhador a respeito dos preceitos de segurança. Prevencionista. Esse vídeo é um oferecimento da BeSafer. É uma empresa brasileira, genuinamente brasileira, que tem tecnologia de ponta no Loto, né, o conhecido Lockout Tagout. Quer conhecer mais a BeSafer? O link está na descrição do vídeo, aqui no primeiro comentário fixado também. A gente se vê numa próxima, se Deus quiser. Falou!